Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Linha Aberta. Num dia em que de manhã, em audição na Assembleia da República, o governador do Banco Central, Rogério Zatamela, anunciou o rompimento definitivo com a Birse First e anunciou também a contratação de um novo operador para levantar o sistema de ATMs, POS e outras contas móveis. Entretanto, esta noite, esta decisão do governador do Banco Central pode ter sofrido uma reviravolta. Tudo indica que os representantes dos bancos filiados na Associação Moçambicana de Bancos estiveram reunidos hoje com o primeiro-ministro e ofereceram-se para pagar o valor exigido pela Birse First para levantar o sistema. O acordo alcançado hoje afasta, tudo indica, a rede de cimo da relação com a empresa portuguesa. Os bancos comerciais vão, a partir da manhã, rubricar contratos bilaterais com a Birse First e pagarão na totalidade 3 milhões de euros por uma renovação da licença por tempo indeterminado e 500 milhões de euros para um ano de manutenção. Logo que todos os bancos pagarem o valor de cada fatia, o sistema vai ser levantado. Esta é uma informação de última hora que recebemos há poucos minutos e tudo indica que os bancos continuam reunidos, ao que a seguir poderão publicar um comunicado para clarificar melhor esta decisão. Mas para termos uma ideia geral dos acontecimentos, digamos, turbulentos no dia de hoje, vamos ouvir as declarações do governador do Banco de Moçambique esta manhã na Assembleia da República. É a primeira aparição do governador do Banco de Moçambique, 5 dias depois do apagão do sistema de transações eletrônicas. Falando durante a audição na Assembleia da República, Rogério Zatamela deixou claro que ainda não há datas para a resolução do problema, mas garantiu que o sistema financeiro continua estável. Datas para a resolução do problema. Sobre chantagem, também me permiti me referir rapidamente sobre chantagem, ataques cibernéticos. Ela manifesta-se há 2 ou um pouco meses atrás em forma de quedas e interrupções imperceptíveis para os clientes, atacando os sistemas internos, mas não afetando o utilizador final, que são os clientes do sistema, que então se percebe. É uma coisa, inicialmente, será um ataque cibernético normal, o que é que se passa? Então, o que se faz, conversas com os vários players, e isso aí se descobre que não, isto não é uma coisa de ataques organizados por qualquer um, ou por hackers querendo tirar proveito, mas a Birse First estava atrás disso como parte de se fazer reconhecer no diferendo dos seus direitos. Então, há toda uma série de conversas entre a CIM, a Birse First, a Interbanco entra nesse diferendo e pronto. E entra, para não se entrar em detalhes, de quedas não perceptíveis, de repente, em 2016, os sistemas param. Há uma interrupção total, completa, universal dos nossos sistemas. Ninguém esperava, ninguém previa, porque não se espera numa relação comercial, de negócio, esse tipo de atitude, porque já sabia que era a Birse First que está atrás. A Birse First usou, no jargão americano chama nuclear option, a opção nuclear, que não, vocês não me entregam o que eu quero, toda uma série de exigências, sem dizer, a opção nuclear é morte a todos. Não posso dar data, seria pescar na mente de muitos aqui, mas quando é que isto vai circular? Só os técnicos que trabalham nessa matéria podem responder, uma vez que estarão aqui avaliando e ver quanto tempo é necessário para reativar e conectá-los no sistema. Uma maneira, é praticamente isso. Identidade da Birse First. A Birse First, para um pequeno detalhe, é uma empresa sem expressão. Pequena, tem um capital de 250 mil dólares, na base de 250 mil dólares de tamanho,
tem faturação, não sei, faturamento de pouco menos de $1 milhão, 900 e qualquer coisinha ao ano, isso é em 2017. Tem lucros um pouco mais de 200 mil, não falo dólares, estou falando de moeda euros, é uma empresa portuguesa, euros, lucros declarados em 2017 de um pouco mais de 200 mil euros. Então estamos a falar de uma empresa pequena, pequeníssima, de escala internacional, praticamente sem experiência, sem expressão. Esta é a empresa que nos criou esse apagão, esse ataque cibernético que hoje estamos a viver. Solo para o apagão. Nós acabamos até de identificar um provedor com reputação internacional, bem exposto, que bem capitalizado, com soluções tecnológicas, trabalha com vários sistemas de pagamentos na Europa, na África, nas Américas, então, identificados. E é exatamente quando a solução nuclear é adotada, foi exatamente o momento que nós tínhamos identificado, já entrando em relação de estudar os detalhes do contrato, de como isso poderia ser executado. O que nós então fizemos foi pedir a esse provedor de rapidamente acelerar a sua vinda a Moçambique para reativar esses sistemas. E na realidade isso era parte de uma solução permanente. De repente tivemos que pedir, olha, temos já um problema que se pensava que era uma solução de médio. Talvez ao final do ano já teremos alguma coisa preparada, nos prazos, e precisamos de ajuda para reativar os nossos sistemas que estão parados neste momento, estão a caminho, em breve, ainda esta semana, de chegar e trabalhar conosco até encontrar a reativação dos sistemas, o que é o nosso desejo, estão a caminho. Então, é isso que se fez em termos do plano de contingência. Disponibilidade de dinheiro nos bancos. Temos notas e moedas suficientes em todo o território nacional, distribuído em todas as nossas filiais. Podem nos cobrir tranquilamente vários anos, posso dar essa tranquilidade. E ainda mais posso dizer, temos ainda mais já que foram já produzidas já pelos fabricantes, não é para produzir, e que só que não estão aqui porque não temos nem capacidade de estocagem dessas notas que em qualquer momento podemos trazer. Estão preparadas, são um domínio também da nossa lei orgânica, é parte exclusiva do governador, não posso dar detalhes de quanto é que está, de onde está, quais são os valores, mas posso dar essa tranquilidade de que o país pode ver tranquilamente em termos de notas e moeda, porque temos para anos, não posso elaborar. Valor a transportar para o exterior. Temos os limites de compra e venda e levantamentos em moeda estrangeira para viagens ao exterior, que hoje já não é, mas se posso anunciar pela primeira vez, que eram $5 mil. Não podia levantar ninguém mais de $5 mil para viagem no exterior, e acabei de assinando um aviso respectivo que permite o aumento desse limite de 5 mil para 10 mil. Tudo isso hoje, a partir de hoje, já isso é possível, não são 5 mil, é parte desse esforço. Não se podia fazer mais, porque aí entraríamos em conflito. Situação dos clientes no exterior. Criou-se também uma linha verde, pedimos aos bancos que criassem uma linha verde para atender a pedidos particulares dos clientes, e tendo em mente, em particular neste momento, os clientes que estão no exterior. Essa é a situação mais dramática que estamos a viver neste momento.
porque estão no território nacional, lá esticamos-nos e vamos conseguindo alguma coisa. Mas para os que viajaram, para os que estão fora, e na expectativa que pudessem usar o seu cartão, o seu instrumento eletrônico para fazer pagamentos e de repente não é visível, não temos soluções imediatas lá fora. Bom, estas são as palavras do governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, esta manhã, que caem por terra caso se confirme a posição da banca comercial. Como dissemos no princípio, notícia de última hora indica que os representantes dos bancos filiados na Associação Moçambicana de Bancos estiveram reunidos hoje com o primeiro-ministro e ofereceram-se para resolver o problema pagando os valores exigidos pela BIS First. Como se sabe, fala-se de um valor de 3 milhões de euros por uma renovação de licença por tempo indeterminado e 500 mil euros para um ano de manutenção. Portanto, 500 mil euros e não 500 milhões de euros, como tinha dito no princípio. A BIS First fez uma exigência, entraria no acordo com a banca comercial desde que a CIMO não fosse envolvida. Tudo indica que os bancos comerciais estão reunidos neste momento. Depois desta reunião vão se pronunciar oficialmente e a partir daí saberemos com exatidão qual é a posição que os bancos vão tomar a partir de amanhã. Conto hoje para o Linha Aberta com 4 convidados que de alguma forma ficam surpreendidos também, tendo em conta esta informação que surge à última hora, mas que de qualquer forma vamos continuar a levar avante o nosso debate. Começo por os apresentar. Contamos hoje com a Inocência Mapisse, que é economista. Contamos também com o Alfredo Mondlane, que é engenheiro e profissional da área da banca. Contamos com Bernardo Kumaio, que é presidente pelouro da política financeira ao nível da CTA. E também contamos com Faisal Abreu, que é jurista e professor de Direito na Universidade Eduardo Mondlane. Bernardo Kumaio, presidente pelouro da política financeira na CTA, ontem fizeram uma declaração bastante forte, numa conferência de imprensa, anunciaram que perdem 5 milhões de meticais por dia. Se calcularmos sexta-feira, a esta parte, estamos a falar de 20 a 25 milhões de meticais. Os grandes centros comerciais perdem 90% e os hotéis ficam sem 70% da sua faturação, além de prejuízos em outras áreas. Mas comecemos por analisar esta decisão recente de última hora que acabamos de tomar conhecimento. Qual é o seu entendimento relativamente àquilo que aconteceu de manhã, ouvimos no Parlamento, e este posicionamento esta noite que é tomado pelos bancos comerciais? Como é que olha para estes últimos acontecimentos? Muito obrigado, boa noite, telespectadores da STV, boa noite, Moçambique. Na verdade, nós ontem apresentamos estas estatísticas das perdas no nosso funcionamento. Quando digo nosso funcionamento, refiro-me ao setor privado. Nós dizíamos ontem que perdíamos por dia cerca de 465 mil transações ao nível interno e cerca de 14 mil no mercado externo, ou seja, nas operações externas, o que totalizava uma perda em termos de valor de cerca de 600 milhões de meticais. Ao nível da banca, nós perdíamos cerca de 5 milhões de meticais em termos de valores. As estatísticas que apresentou, de facto, é uma situação correta que nós apresentamos ontem. 90% na área dos supermercados, dos grandes supermercados, e cerca de 70% na área de hotelaria, restauração e negócios afins. Então, o que está a nos ser transmitidos neste momento, que de facto é uma grande surpresa, porque vínhamos com uma disposição diferente, vínhamos aqui como CTA para pedir ou para exigir que se restabelecesse o sistema eletrônico de pagamentos o mais urgente possível, de preferência no minuto seguinte, acaba sendo contrariado com a decisão tomada antes de nós chegarmos. A ser verdade, o que nós como CTA só vamos saudar, que isto assim acontece, as outras discussões vão ser feitas no futuro, salvaguardando que a economia retome a sua marcha, os negócios retomem a sua marcha, as perdas sejam interrompidas e o PIB não seja prejudicado de certa forma, porque nós estamos no último trimestre. As estatísticas dizem que o último trimestre é aquele que mais registros em termos de transações tem. Então, a não fazermos, estaríamos a pôr em causa também aquilo que foram as planificações feitas ou seja, para o ano de 2018, de crescimento de 3,5% do PIB, se considerarmos que o último trimestre seria prejudicado. Portanto, no seu entender, esta decisão é bem-vinda?
É isso que está a dizer? É o pedido que nós fizemos ontem, ou é a exigência que fizemos ontem, que vínhamos fazer hoje também. Que o sistema eletrônico de pagamentos se restabeleça o mais urgente possível para garantir que as transações fluam normalmente, a economia retome como vinha funcionando, que a quebra de confiança do sistema financeiro não seja continuada e que os cidadãos se beneficiem, portanto, do sistema financeiro moçambicano, que levou muito tempo para ser construído. E qual foi a vossa opinião esta manhã, depois de terem ouvido o governador do Banco Central a posicionar-se relativamente a este litígio com a empresa portuguesa? O que nós discutimos ao nível da CTA as posições não podem ser extremadas, porque é a economia que deve ser salvaguardada, os negócios devem ser protegidos, haver casos para serem resolvidos, deviam ser resolvidos sem pôr em causa o funcionamento da economia. É por isso que vínhamos aqui para este debate, para pedir ou para exigir, na linguagem da CTA, que se retome o sistema de pagamentos por via eletrônica. Passo a palavra a Faisal Abreu, que é jurista e professor na Universidade Eduardo Mondlane. Portanto, um dia muito confuso. Juridicamente, o que se pode dizer? Os bancos avançam sozinhos e não querem o CIMO nesta nova solução. Ouvimos o governador do banco esta manhã anunciar um rompimento definitivo com a empresa portuguesa. Juridicamente, este posicionamento da banca comercial tem consequências a ter? Quais são? Ou é uma decisão natural que os bancos comerciais podem assumir? Muito obrigado, boa abertura. Boa noite, caros telespectadores, boa noite, colegas aqui do painel. Esta notícia, de facto, a ser verdade, é boa para todos nós, porque efetivamente teremos os serviços restabelecidos. O que eu pude notar desta situação é que, naturalmente, do ponto de vista jurídico, existem dois níveis, não é, de contrato. Um que é entre o CIMO e a própria empresa BizFest e outra entre cada um dos bancos e os seus clientes. E o que aconteceu é que no meio deste processo ou da relação entre o CIMO e a empresa BizFest, alguma coisa aconteceu. E nós fomos ouvindo ao longo dos dias a PCA do CIMO a falar de algumas situações não concretas, não é? Mas pronto, invocava chantagens, invocava as questões de soberania, e agora ouvimos também o senhor governador a falar do Banco de Moçambique, a falar um pouco de chantagem, e de repente olhamos os bancos, não é? A Associação dos Bancos ou os bancos a irem tentar negociar uma solução à parte. O que significa que apartam-se, ou não bem apartar-se, os bancos estão a tentar encontrar uma solução rápida para a solução desse litígio, porque no âmbito do contrato entre a BizFest e o CIMO já existe este litígio que não se sabe quanto tempo vai durar. E, pelos vistos, parece que uma das causas para o interrompimento dos serviços há de ser pagamento. Tanto que, de acordo com as notícias, eles estão a acordar em pagar alguma coisa, então, e com isso, se for-se a restabelecer os serviços, então deixa um pouco transparecer que o grande motivo deste problema é, de facto, o pagamento. Então, aí tinha que se analisar, de facto, quais são os termos do contrato entre o CIMO e a própria BizFest, e como é que chegou-se a este ponto em que a BizFest interrompe. Não pode ser de um dia para o outro, porque tem consequências, existem regras, não é? Existem termos contratuais que deviam naturalmente salvaguardar esses aspectos, porque é a economia toda que está a se dilacerar. Então é preciso uma análise profunda até do que está a acontecer, dos próprios termos contratuais e do que é que foi feito ao longo do tempo. E se não há uma solução à vista, então o problema vai continuar. Os bancos vão negociar bilateralmente com a BizFest. Há aqui muitos aspectos ainda por esclarecer. Exatamente. Uma pergunta imaginemos que não haja entendimento entre o Banco de Moçambique com esta decisão
percebe-se claramente que não há entendimento entre as partes. Imaginemos que o Banco de Moçambique venha amanhã, o Banco de Moçambique é regulador do sistema financeiro, portanto regula estes bancos comerciais que, a ser verdade, tomaram esta decisão. Imaginemos que o Banco de Moçambique venha amanhã e diga que nós não concordamos, não legitimamos e não vai ser assim. Que implicações é que isto pode ter? Bem, o Banco de Moçambique só poderá fazer aquilo que estiver no âmbito das suas competências. Se o Banco de Moçambique tem esta prerrogativa de não permitir que uma empresa, ou de não autorizar determinados contratos, vamos lá dizer, do âmbito financeiro no país, no âmbito desta prerrogativa, vai tomar a decisão que tomar, obviamente com as consequências que daí advirão. Nós não podemos, o Banco de Moçambique não há de estar, acredito eu, numa situação de criar mais danos ao mercado financeiro moçambicano. Vai ter que sempre encontrar uma solução, uma ponte para resolver este assunto. Se a ponte neste momento é firmar acordos diretos com a BizFest para podermos ter os serviços restabelecidos, penso que deve haver uma ponderação. Se não for, então o Banco de Moçambique vai nos explicar por A mais B e fundamentado na lei, não é? Como regulador, para que nós possamos saber se estamos nessa situação e quando é que vai ser resolvido e quais são os termos do problema, etc. E pronto, para podermos sair desta. Muito bem, professor Fazela Abreu, Inocência Mapice, economista. A minha primeira pergunta é a pergunta que fiz aos dois primeiros. Qual é a sua análise a este volte-face, digamos assim, esta noite, entre o que foi dito esta manhã pelo governador do banco, com uma expressão e palavras bastante acutilantes, em que até ao meio da tarde estávamos todos claros que não havia solução e que seria encontrar um novo provedor, e esta noite já surge esta informação a dizer que os bancos, à parte, encontraram uma solução e vão assumir o ônus da responsabilidade por contratar este operador que afinal já estava no sistema. Qual é a sua opinião relativamente a estes últimos acontecimentos? Bom, obrigada, boa noite, Moci. Cumprimentar os colegas do painel e aos telespectadores. Bom, dizer que este último comunicado sobre a retoma da operacionalidade do sistema, tanto da ATM quanto do POS, Sistema de Pagamentos Eletrônicos, é definitivamente uma boa notícia, se formos a olhar do ponto de vista de solução e do ponto de vista daquilo que é deixar a economia andar. Agora, é preciso lembrar aqui que trata-se de um sistema que é o sistema financeiro, que na verdade o sistema financeiro não comercializa bens tangíveis. O sistema financeiro comercializa ou transaciona, na verdade, confiança. Portanto, confiança é um pressuposto muito forte dentro do mesmo sistema financeiro. Olhando para este último acontecimento, este último comunicado... Quando fala de confiança, acha que este avanço e recuo põe em causa o sistema financeiro no seu todo? Na verdade, esses dois posicionamentos que foram feitos num lapso de tempo muito curto e tendo em conta intervenientes ou stakeholders cruciais dentro do processo, geram algum que é de incerteza por parte daqueles que demandam o sistema financeiro. E gerando esta incerteza pode minar aquilo que é a confiança no sistema financeiro. E vários exemplos mostram que falta de confiança dentro de um contexto de bolha de expectativas pode fazer com que o sistema financeiro caminhe para um colapso. Portanto, é preciso que se preste atenção à questão da confiança no sistema financeiro. Muito mais do que trazer solução, que é muito bem-vindo, é preciso que haja solução, mas é preciso também trazer confiança aos utentes. É preciso que o órgão máximo, o órgão regulador, que é o órgão sobre o qual a maior parte dos agentes econômicos, a maior parte da população olha para ter uma solução dos problemas, a solução do problema, traga uma solução que seja sustentável, uma solução que seja credível e que não seja uma solução destruída em 2, 3 horas de tempo, minando completamente a confiança destes mesmos utentes. O que quer dizer, Inocência? Acha que o governador do banco, se confirmar este comunicado, este posicionamento do banco, fica fragilizado face ao posicionamento que teve esta manhã?
muito mais do que o posicionamento do governador, o próprio regulador, que é o Banco de Moçambique, fica fragilizado. Fica uma incerteza sob o ponto de vista de qual é o poder do regulador dentro do sistema. Terão os bancos comerciais em conjunto maior poder relativamente ao regulador. Então ficam várias questões que podem gerar incertezas que, conforme eu disse, podem levar ao colapso do sistema financeiro. E também, se formos a olhar sob o ponto de vista da inclusão financeira, a situação que se vivia de inoperacionalidade dos sistemas de pagamento representaria, na verdade, passos atrás ao processo da inclusão financeira. Porque, embora já se tivesse alcançado algum nível de diversificação em termos de mais bancos na economia, em termos de mais sistemas de pagamento, mais ATMs, mais POS e mais bancos também representados a nível dos distritos, a inclusão financeira ainda estava a um nível muito baixo. Então, com a inoperacionalidade do sistema, minava ainda mais essa questão da inclusão financeira. Portanto, é preciso prestar atenção a todas estas nuances para se poder tomar uma decisão que seja uma decisão sustentável e que permita que o sistema financeiro continue a operar. Muito bem. Alfredo Mondlane é engenheiro, trabalha na área bancária. Nós ouvimos todos os dias a falar-se de BizFirst, a falar-se dos sistemas de pagamentos. Pode nos explicar aqui, até para melhor esclarecimento da nossa audiência, como é que funciona o sistema de pagamento? Ouvimos a Simo a dizer que não tinha alternativa. Se realmente não existe essa alternativa, ou se o ideal não era ter uma alternativa, uma redundância, uma segunda opção, caso surja uma situação de desentendimento como estas. E depois a questão de soluções de curto prazo. Há uma emergência, qual é a solução de curto prazo que evite prejuízos avultados como os que a CTA já aponta desde ontem? Boa noite, Mucipo. Boa noite a todos os colegas aqui do painel. Obrigado pelo convite. Antes, penso que é importante explicar como é que funciona uma rede per se de sistemas bancários, uma rede de dispositivos móveis. Uma rede é a interligação de dispositivos com a finalidade de partilhar um recurso. Neste caso, o recurso de partilha é o sistema de pagamento, onde os dispositivos móveis, neste caso é a ATM, que está em causa é a ATM, e os Point of Sales, que são as POS. Como é que isto é feito? Através de um protocolo de comunicação basilar, que é o protocolo TCP/IP, em diversas camadas de aplicação, uma camada de transporte de comunicação e uma camada de interligação de dados de aplicação, permitimos a troca de recursos num sistema centralizado, neste caso. A ATM do banco A ou a POS do banco A é interligado à POS do banco B e C através desse sistema, transferindo recursos. Todos os bancos mantêm a sua conexão, o seu core. Todo banco tem um sistema operacional. O sistema operacional de todo banco é conectado à rede Simo, onde tem toda a informação de todo utilizador, todo cliente bancário. Quando há um pedido, neste caso um pedido de levantamento, por exemplo, ou um pagamento, no banco A, manda-se uma informação à rede Simo. A rede Simo, por sua vez, processa esta informação, comunica o banco B, procuram fazer o que nós chamamos em inglês do acknowledge. Há um acknowledge para ver. Isso acontece de forma muito rápida. Muito rápida, muito rápida, muito rápida. Isto acontece em segundos. Há um ping que nós chamamos em telecomunicações, há um ping para fazer o acknowledge desta informação, se esta informação existe, se este cliente tem disponibilidade ou não. E onde é que entra a Simo? A Simo faz esta ligação, funciona ali e escuta na rede. Mas isso é através de um software, que é o mecanismo próprio tecnológico que garante essa interligação, é isso? Exato. Neste caso, o software de partilha é o software da BizNet. Ele tem a funcionalidade de converter a informação do banco A perceptível para o banco B e o banco B assim sucessivamente. E partilham
este recurso financeiro, que é o dinheiro, etc. Quando este software não está disponível, nós, logicamente, não podemos comunicar estes bancos, estas plataformas entre si, porque há inoperância deste software. A inoperância deste software pode ser por diversos fatores, fatores técnicos e fatores contratuais que, neste caso, são colocados. É preciso clarificarmos que, não diferente daquilo que o governador do Banco Central disse na sua aparição, sim, uma empresa pequena, nós reconhecemos, mas sim tem um historial, a BISFES tem um historial robusto aqui em Moçambique. Também falar de uma empresa que está a prover serviços há mais de 14, 15 anos. Na sua pequenez, e não vimos publicamente, antes deste problema, o Banco Central a mostrar a sua insatisfação com este cliente. Portanto, nós não estamos a falar de problemas aqui técnicos. Estamos a falar a satisfação do Banco de Moçambique ou da CIMO, no caso em concreto, não foi pelo serviço técnico prestado. Não. Foi mais por questões contratuais, de ganhos, contrapartidas entre as partes. Exato. São questões contratuais que penso que não podemos usar soluções técnicas para resolver problemas contratuais. A abordagem deveria ter sido diferente. Agora, uma das questões que me colocou, quais são as alternativas? Nós devemos ter pensado isto in advance, já há mais tempo. Há duas coisas, há 3 soluções, 4, e todas têm o seu custo, e nós temos que saber qual é o custo de oportunidade de termos um dia num sistema financeiro moçambicano a não transacionar 10 milhões de dólares. Qual é o custo de oportunidade? E temos, talvez, um outro sistema paralelo a este. Esta é a questão que nos colocamos. Por exemplo, por que eu acho que neste momento a decisão dos bancos comerciais é uma decisão inteligente? Porque estamos a falar de bancos comerciais que estão a sofrer run out of deposit. Quando tu sofres um run out of deposit, o Milênio BIM está a encaixar esse. Quando começa a perceber os teus rastros financeiros, ou deposit to loan, que é um dos rastros financeiros muito importantes para nós fazermos o track, até que ponto um banco pode depositar, até que ponto um banco pode dar emprestado de dinheiro. Um banco só dá emprestado de dinheiro quando tem capacidade de captar depósitos. O que quer dizer que todos os depósitos, neste momento, destes bancos comerciais que foram afetados, estão a ser, neste momento, captados pelo BIM. E BIM vai ter, obviamente, um grande nível de depósito para emprestar. E as receitas dos bancos comerciais, de onde é que vem? Vem das transações financeiras e vem mesmo... Você acha que esta é uma decisão de sobrevivência dos bancos? Claro, mas não sobrevivência. Não só. Nós sabemos o que está acontecendo na economia nacional. Sabemos que o nível de incumprimento é muito elevado. E estes comerciais que estão a ser afetados, que mais de 90% das suas receitas eram canalizadas diretamente para esses bancos para fazer face ao serviço da dívida, e acaba afetando a carteira destes bancos, acaba criando um nível de NPL, um nível de incumprimento muito elevado, e os bancos acabam criando aquilo que chamamos de imparidade. Imparidade é perda nos ativos deste banco. Devem aprovisionar e registrar altas perdas. Portanto, os bancos, a análise que fizeram depois de ouvir o que o governador disse foi, sobretudo, a incerteza de quando é que o problema estaria resolvido. E tiveram que tomar uma posição de avanço para garantir o seu funcionamento normal. É isso que está a dizer? Não pode um sistema financeiro ter um problema técnico, se quisermos considerar técnico ou contratual, e não ter visibilidade para a resolução. Nós estamos a falar, nós temos que ter aqui alguns dados. Nós estamos a falar de um sistema financeiro que conecta o segundo maior banco deste país, o terceiro maior banco deste país. Estamos a falar do banco BCI com uma carteira de ativos de cerca de 80 bilhões de meticais. Estamos a falar do Standard Bank com uma carteira de ativos de cerca de 28 bilhões de meticais. O Barclays com uma carteira de ativos com cerca de 15 bilhões de meticais. Temos que perceber, estamos a conectar praticamente todo o sistema financeiro aqui, exceto o BIM. E mesmo o próprio BIM não é uma exceção a 100%. Monjano, havia alternativas a esta decisão? Quer dizer,
era possível ter rescindido o contrato com a BISFES, como estamos a dizer, e encontrar uma alternativa que, ainda que não fosse ideal, assegurasse o funcionamento normal da economia até que se encontrasse um provedor capaz. Isto, em termos técnicos, era possível. Em termos contratuais, eu não conheço muito bem as peças contratuais, mas em termos técnicos era possível, sim. Estamos a falar de uma situação do impasse que já vem há cerca de 2 anos. Poderíamos, durante esses 2 anos, encontrar soluções técnicas aceitáveis e financeiramente aceitáveis que possam dar uma alternativa transacional ao sistema financeiro. Muito bem. Bernardino Cumaio, que é presidente pela Bernardo Cumaio, financeira da CTA. A minha pergunta é: como é que fica o sistema financeiro, na lógica do que dizia a Inocência? Como é que fica o banco regulador, que tem aquele que tem que moralizar o sistema, que tem que orientar o sistema, que tem que penalizar nos casos apropriados a isso? E como é que fica a imagem do governador do Banco de Moçambique, se de facto os bancos comerciais decidirem avançar desta forma? Muito obrigado. É como dizia a colega, que, a ser verdade que os bancos comerciais tomaram uma decisão unilateral de resolver o problema do apagão, de certa forma o nosso Banco Central fica beliscado, porque estão a dizer que, enquanto luta para resolver os problemas ao seu nível, nós não vamos perder negócio deste lado. De acordo com essas estatísticas aqui do engenheiro Mondlane, os milhões de meticais, os bilhões de meticais estão sendo postos em causa, não permitem que cada um destes bancos fique a dormir e ver o dinheiro a passar. Nós estamos aqui com uma estimativa de 10 milhões de dólares por dia. E eles vão pagar cerca de 5 milhões de dólares por um ano. O custo de oportunidade, como ele dizia, de facto leva-lhes a tomarem uma decisão de largarem os 5 milhões de dólares para pouparem os outros 5 que iriam perder caso não tomassem a decisão. Eu penso que o Banco Central, ou seja, o nosso órgão regulador, deve refletir sobre o que é que de facto deverá fazer e olhar para o funcionamento da economia como um todo, como aquela peça-chave que deve ser preservada. Os outros pontos, as outras discussões podem ser feitas mais tarde, mas salvaguardando aquilo que é a confiança, disse a doutora, salvaguardando aquilo que foi o trabalho já feito ao longo de todos esses anos. A confiança que nós ganhamos no sistema financeiro não foi somente num dia, foram anos de trabalho. A inclusão financeira a que se referiu também foi um trabalho. É verdade que nós estamos ainda nos primórdios, mas o que nós conseguimos fazer é um trabalho que temos que lutar para preservar. Estarmos em Mandimba, estarmos no Guru, estarmos, sei lá, nos distritos todos, foi uma grande caminhada que nós fizemos, que se recuarmos 5 anos, vamos concluir que essas capacidades todas de usarmos os meios de pagamento, usarmos o dinheiro saindo do sistema financeiro para pagar, nós não tínhamos. Então não podemos perder este trabalho. Estamos a dizer isso como Banco Central, como população de Moçambique e como setor privado. Estes ganhos são todos nossos. Devemos preservar. Muito bem. De manhã, o governador do banco tinha anunciado um conjunto de medidas de relaxamento, digamos assim, como estender de 5 para 10 mil dólares o dinheiro que quem viajasse para fora de Moçambique pudesse usar, portanto, lá no exterior. Vimos também os bancos comerciais, de alguma forma, também a criarem facilidades para permitir que os depositantes e todos aqueles que quisessem criar relação com os bancos pudessem tentar atenuar a situação que se vive. Essas medidas, excluindo a decisão que os bancos comerciais tomaram esta noite, ajudariam a minimizar muitas das preocupações que o setor privado... De certa forma, iriam mitigar. Por acaso, nós recebemos a matriz daquilo que são medidas preliminares ou medidas de curto prazo para ajudar na redução de perdas que nós neste momento estamos a ter. E nós, como CTA, vamos colocar à disposição dos utentes amanhã mesmo de manhã para ver o que seria feito caso não se libertasse, caso não se reabrisse de novo o sistema eletrônico de pagamentos. E também nós
elaboramos um conjunto de perguntas e respostas para ajudar os nossos associados, a população, sobre como é que essas medidas dos bancos centrais podiam ser aplicadas na prática. Muito bem, Indo para a página da CTA, amanhã de manhã vão ter essas perguntas e respostas e essas este medidas. Posicionamento dos bancos começar tirando não avançar assim como é dito esta noite. Muito bem, eu vou ao professor Fazal Abreu. Nós vimos desde sexta-feira os utentes, aqueles que têm dinheiro depositado e aqueles que quiseram fazer movimentos praticamente bloqueados, portanto não tiveram acesso, pelo menos de forma fácil, como estavam habituados a movimentar os seus valores e a transacionar os seus valores a nível do nosso sistema financeiro. Do ponto de vista de direito, do ponto de vista jurídico, o que se feriu em termos de direitos do consumidor e de que forma é que estes consumidores, quer singulares, quer pessoas coletivas, empresas no caso, podem, enfim, exigir, no caso, o ressarcimento dos danos? Bem, obrigado. Primeiro é preciso referir que existe um contrato entre cada um dos clientes destes bancos, não é? E os próprios bancos. E este contrato há de ser o tal contrato de depósito, que é uma das modalidades do contrato de prestação de serviço. E por se tratar de uma relação comercial, obviamente há de ser uma prestação de serviço mercantil e existem naturalmente algumas obrigações, existem obrigações de ambas as partes. Uma delas, por exemplo, é de que o próprio prestador de serviço, que é o banco, deve garantir a eficiência dos serviços executados. Quando nós firmamos o contrato com o banco, quando vamos abrir conta, preenchemos os formulários, inclusive preenchemos, porque logo aderimos ao cartão, preenchemos um documento chamado contrato para emissão de cartão de débito, não é? E depende, estou a falar neste caso de cartão de débito, e também existe a tal convenção de cheque, que também é um contrato. Ora, nos termos, eu tive acesso a um dos contratos, não é? A um dos contratos para emissão de cartão de débito, e eu consegui reparar, não é? Não vou dizer de que banco é, acredito que muitos bancos devem usar o mesmo tipo de contrato, porque normalmente são os contratos de adesão, Consigo ver que existe aqui uma tentativa sempre dos bancos de se eximirem de muitas responsabilidades, não é? Por exemplo, vou só dar uma passagem que diz que o banco X, sem prejuízo de adotar as medidas que entender conveniente, não pode, em circunstância alguma, ser responsabilizado pela não aceitação do cartão em qualquer estabelecimento. Estamos a falar, neste caso, dos POS, bem como por deficiências de atendimento por aí fora. Mais adiante ainda diz, o banco X não assume qualquer compromisso no que respeita ao funcionamento permanente das máquinas instaladas, não podendo por isso ser responsabilizado em circunstância alguma pela eventual impossibilidade de utilização das mesmas pelo titular do cartão. Ora, nós vemos aqui o banco a se eximir de muitas responsabilidades. E acredito que este tipo de contrato de adesão há de ser sancionado também pelo Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique há de ter conhecimento deste tipo de contrato. Então, olhando para isso, nós conseguimos ver que nós, os consumidores, estamos sempre numa posição fraca, não é? Porque neste caso não podemos negociar por se tratar de um contrato de adesão, aderimos ou não. E com isto notamos que pelas deficiências do serviço que nós começamos a ter desde sexta-feira, existe, ou seja, é ferido o direito, não é? O direito à qualidade dos serviços, porque nós tínhamos aquele serviço disponível e a qualidade daquele serviço seria continuarmos a ter em melhores condições possíveis, não é? Portanto, os bens e serviços destinados ao consumo devem ser aptos a satisfazer os fins
a que se destinam e produzir os efeitos que lhes atribuem segundo as normas, por aí. Então, vemos aqui este direito ferido. Outro direito... Portanto, há espaço para reclamação, há espaço para o ressarcimento dos danos causados por estes acontecimentos? Não há dúvida, porque nós estamos perante aqui um incumprimento, não é? Um incumprimento do contrato. E o contrato tem que ser cumprido na íntegra. E se existe este incumprimento, e deste incumprimento advém danos, não é? A outra parte, então há aí a obrigação de indemnizar, nos termos naturalmente a serem aferidos por aí fora. Não sei se podia continuar um pouco só para fazer a ligação do contrato, das cláusulas contratuais com aquilo que o próprio legislador trata sobre a proteção contratual e as cláusulas abusivas. Eu atribuiria algumas dessas cláusulas esta designação de cláusulas abusivas, porque o legislador diz no artigo 22 que são nulas e de nenhum efeito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade por vícios de qualquer natureza dos serviços ou impliquem a renúncia ou disposição de direitos. Então estamos a ver aqui o banco, neste caso, a se eximir destas responsabilidades, e podemos também invocar em sede própria, naturalmente, este tipo de situação. Muito bem. Inocência, como sabe, os meses de setembro, novembro e dezembro são os meses de maior aquecimento da economia. Do ponto de vista de arrecadação de receitas, faltam ainda 25% para a autoridade tributária completar os 100%. Tivemos uma revisão em termos de meta de crescimento econômico para este ano, que saiu de 5,3% para 4,1%, uma revisão em baixa feita pelo Ministério da Economia e Finanças. Quais são os riscos de nós mantermos uma situação como esta atual, até, de acordo mais ou menos com aquilo que é a ideia do Banco de Moçambique, até o curto, médio prazo, portanto, algumas semanas nesta situação? De que forma é que isso... Já ouvimos na ótica do cidadão, das empresas, mas que forma é que isto afeta a nossa economia no seu todo e o nosso PIB? Na verdade, em termos de impacto, na ótica das empresas, tanto quanto na ótica dos cidadãos, não foge muito aquilo que é a economia global, porque na verdade estes dois fazem parte da componente da economia global. Então, tendo em conta que se mantivesse a primeira decisão, não quero dizer que a segunda já foi tomada, mas que se mantivesse a primeira posição, que é a posição do Banco de Moçambique, significaria que o nível de receitas previstas para o trimestre e o nível de receitas previstas no total para se realizar despesas relacionadas com este último período do ano estariam comprometidas, comprometendo também todos os outros aspectos da economia e culminando com aquilo que seria não a revisão em baixa, mas o próprio comprometimento da meta que se pretende atingir em termos de crescimento econômico. Agora, eu queria olhar de um ponto de vista um pouco mais específico o impacto das soluções propostas pelo Banco de Moçambique, principalmente em relação a dois pontos. O primeiro ponto, que é o relaxamento do limite máximo de levantamento de moeda estrangeira para viagem, que era de 5 mil dólares, que passou para 10 mil dólares. Na verdade, se mantivesse esta decisão, isso representaria uma grande vulnerabilidade para a própria economia, uma grande vulnerabilidade para o sistema financeiro, porque poderia culminar com saída massiva de capital. Nós sabemos que mesmo com o limite de 5 mil dólares, o que acontecia é que as pessoas inventavam, os utentes, não é? Inventavam algumas estratégias que era para poderem retirar quanto mais divisas do país, era melhor para estas mesmas pessoas. Com este relaxamento, estariam abertas as portas para a saída massiva de capital e também, em simultâneo, para entrada de notas que talvez representassem, como é que eu diria, atividades ilícitas.
Com isso quero dizer que estaria aberta uma porta para a lavagem de dinheiro na economia. Podia ser que alguns agentes usassem a entrada de dinheiro massiva com o argumento de que não é possível usar os nossos cartões fora do país e dentro do país, entrassem com mais notas e moedas e com isso usassem um sistema financeiro moçambicano para poder obter dinheiro limpo. Um outro ponto da decisão que foi tomada mais cedo pelo Banco de Moçambique é a questão do tempo da reposição do sistema das ATMs e POS, que, nas palavras do governador do Banco Central, levaria algum tempo, que não é um tempo estimado, mas que, na verdade, alguns posicionamentos que se podem ver no mídia indica que levaria semanas ou até meses a se resolver se contratasse um outro provedor para repor o sistema. Portanto, com esta solução, isso poderia gerar mais especulação, do ponto de vista dos utentes, e podia levar com que as pessoas fizessem aquilo que se chama em economia de corrida aos bancos, levantassem o seu dinheiro por falta de confiança no sistema. Mas isso o governador disse que há notas e moedas suficientes, que até há dinheiro fora que já foi produzido no Metical, só não entra para aqui porque não temos capacidade de armazenamento. Uma coisa é notas e moedas suficientes para as pessoas poderem transacionar, levantar e depositar. Outra coisa é notas e moedas suficientes num contexto em que as pessoas aderem à corrida aos bancos, levantam o seu dinheiro, essas mesmas notas e moedas, e retêm consigo, por falta de confiança no sistema. Retendo estas notas e moedas, implicaria que os bancos comerciais ficariam sem recursos para transacionar, recursos para dar por emprestado, pelo fato de a capacidade de empréstimo reduzir, pelo fato da redução dos depósitos, e também levaria um tempo que não se sabe qual, em que as pessoas voltariam a ganhar confiança no sistema. Estamos a falar não só de cidadãos a nível urbano, mas também de cidadãos a nível rural, que não têm assim tanta informação quanto os cidadãos que vivem a nível urbano. Nós sabemos que temos algum privilégio em termos de informação, temos acesso às redes sociais, temos mais acesso à comunicação dos mídias, mas existe um grupo de pessoas que também fazem parte do sistema financeiro que não tem tanto acesso à informação. Este mesmo grupo pode, de acordo com as suas expectativas, reter o dinheiro consigo. Isso seria uma situação gravosa para o próprio sistema financeiro. Portanto, as soluções apresentadas mais cedo da parte do Banco de Moçambique acarretariam muito mais custos do que aqueles que são possíveis ver numa primeira imagem. Portanto, era urgente que se encontrasse uma solução que restabelecesse o sistema. Com certeza, era urgente que se encontrasse uma solução, mas ainda assim, esta solução repõe o sistema, é uma solução de curto prazo, é muito bem-vinda, mas é preciso olhar também para os custos da mesma solução. Alfredo, ouvimos o governador a falar de ataques informáticos, que esta empresa com quem o governador também anunciou o rompimento poderia realizar. Falou da sua experiência de ataques informáticos no FMI, no Pentágono, nos Estados Unidos. Qual é a margem dessa possibilidade de um provedor que nós próprios contratamos, porque a autoridade reguladora é também dona de maior parte das participações ao nível da CIMO? Qual é o risco, qual é a possibilidade disso de facto se efetivar? Bom, é um pouco caricato. Hoje estamos a falar de ataques cibernéticos provenientes deste provedor de serviço. Nós temos que ser um pouco honestos e percebermos o historial, como a CIMO foi criada. Como a CIMO provém da Interbancos já 10 anos atrás já existia, e esta empresa era a empresa que sempre proveu estes serviços. E nunca, historicamente, nos últimos 16 anos, ouvimos nenhuma solução de problemas de segurança informáticos provenientes desta empresa. Ataque cibernético. Esta empresa, pelo contrário, sempre procurou apoiar na construção e na inclusão financeira nacional. Nós temos que dar o mérito. Quando não tínhamos ainda nem por onde iniciar o processo de inclusão financeira, a BizFest esteve disposta
a ajudar. Portanto, é um pouco caricato. Agora, se quisermos olhar efetivamente ataques cibernéticos, hoje em dia todo o país, como bem disse, até a Casa Branca já sofreu ataques cibernéticos. Nós não precisamos de esperar que venha da BCS. O que é importante é que os sistemas de segurança eletrônicos sejam suficientemente robustos para garantir a proteção do dinheiro do cidadão nacional. E este tipo de pronunciamento não traz confiança ao mercado nacional, porque mesmo que amanhã os bancos comerciais possam restabelecer a comunicação depois de um pronunciamento do governador nesta magnitude, penso que todo cidadão vai continuar cético. Até que ponto esta situação terá sustentabilidade? Será que esta empresa, por saber que agora talvez este contrato pode ser um contrato de curto prazo, será que não vai criar esses ataques? Isto, na verdade, pode ser uma ação incentivada mesmo pelo pronunciamento do governador do Banco Central. Isto é importante. Penso que não é menos importante também, só para salientar aquilo que a minha colega do painel vinha dizendo, em relação aos impactos que isto pode ter mesmo na economia nacional. Quando nós falamos de crescimento econômico, do PIB, nós falamos do consumo privado, do consumo das famílias, falamos do gasto do governo, as importações e exportações. O primeiro ponto sobre o consumo das famílias, este é uma modalidade de pagamento, só há consumo quando há troca de bens e serviços. E o meio de troca, pelo menos nas zonas rurais, nas zonas urbanas, é a POS, é a ATM que nós usamos. Sem este sistema, tem um grande impacto no consumo das famílias. E a outra medida que eu penso que é muito contraditória, com o ambiente macroeconômico do país, é o fato de, logo neste momento, nós relaxamos a questão da moeda estrangeira. Porque ao permitirmos o levantamento do dobro daquilo que é a moeda estrangeira, estamos a dizer o quê? Ponto número 1, há de ser maior procura pelo dólar. Como bem disse o município, este é o momento de aquecimento da economia. Muitas empresas pagam o seu 13º salário, bônus, etc. E há uma tendência um pouco do moçambicano a viajar pelo mundo fora. Há maior procura pelo moeda estrangeira, há uma depreciação do metical. Se olharmos para a estrutura econômica deste país, onde Moçambique é meramente um neto importa, o custo do dólar vai aumentar. Para importarmos bens e serviços para usarmos na coisa festiva. Portanto, vamos criar o que é? Inflação na economia. Criando esta inflação na economia, vamos criar uma desaceleração econômica. Portanto, este tipo de medidas, a não alcançarmos a solução a curto prazo e aplicarmos este tipo de medidas paliativas para tentarmos enganar a economia per si, acabamos, na verdade, criando uma crise profunda, mais do que aquela que estamos a viver agora. Muito bem, Alfredo, caro telespectador, vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui dentro de alguns instantes. Nesse momento vamos abrir as linhas telefónicas para ouvirmos as contribuições do nosso caro telespectador, que podem ser feitas através de perguntas ou opiniões relativamente ao caso que estamos aqui a discutir, que é a indisponibilidade dos serviços financeiros no nosso país, mas também esta espécie de reviravolta naquilo que foi dito esta manhã e nos últimos acontecimentos esta noite, em que tudo indica que a banca comercial tomou o posicionamento de restabelecer o sistema, assumindo ela a responsabilidade de fazer os pagamentos à empresa provedora de serviços. Vamos a um breve intervalo, segunda parte voltamos para ouvir as suas contribuições, que podem ser feitas, como disse, em forma de questões aqui ao nosso painel. Até já. Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora. Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas tecnologias, não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor. Nós vamos e temos de ter uma orquestra sinfónica neste país.
Nós, as mulheres com homens, não temos diferença ao trabalho. Todo o serviço que fazem, homem também nós mulheres fazemos. Veja a África em Movimento todos os dias aqui na STV Notícias, numa parceria com a Deutsche Welle. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Linha Aberta. Em cima da mesa aqui com os meus 4 convidados, discutimos a indisponibilidade, a falta de funcionamento dos POS ATMs, portanto o sistema eletrônico de pagamento desde sexta-feira. Bernardo, eu vou ser presidente pelo da política financeira. Esta situação, de acordo com a conferência de imprensa que deram ontem, já estava a criar alguns problemas ao setor privado. Neste momento, nestes 4 dias, portanto, sexta, sábado, domingo, segunda e esta terça-feira, que consequências é que este tipo de situação já estava a ter e até onde é que o setor privado ia, pelo menos em termos daquilo que é a estrutura de pensamento ao nível da CTA? Partindo da lógica de que as empresas, portanto, o setor privado tem compromissos com a banca, por exemplo, tem compromissos com o fisco, e tem compromissos com os seus colaboradores. Até onde é que esta situação podia nos levar e o que está a ser pensado nestes 4 dias como forma de, pelo menos, assegurar que estes compromissos que o setor privado tem possam correr normalmente? Muito obrigado mais uma vez. Ao nível destes dias que passaram desde o dia 16 salvoeiro, nós, com estas estatísticas todas que apresentamos, como setor privado, perdemos muito dinheiro. Se nós pegarmos somente a parte da banca, com 10 milhões de dólares por dia, em 4 dias são cerca de 40 milhões de dólares. A perda de faturamento... Vou-lhe cortar com o Maio, por favor. Temos um telespectador em linha, chama-se Moreira. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Qual é a sua contribuição? Muito boa noite, Boaventura Mocipo. Não sei se me ouve com perfeição. Ouço perfeitamente, pode continuar a falar. Também eu saúdo aos doutores aí presentes e a todo o telespectador do programa Linha Aberta. Bom, é uma situação mesmo caótica, desconfortável para todo o povo moçambicano. Esse cenário está a acontecer, né? Do problema desse sistema de levantamento de dinheiro. Bom, fala-se que há 12 anos a relação entre a TIMO e a DIC já era tênue, né? E era tensa e tênue. Portanto, eu acho que fica claro aqui que houve um pouco de incúria, né? Por parte dos dirigentes da CIMO em encontrar uma outra solução. Bom, era suposto que tivesse encontrado uma outra solução, outra alternativa para a resolução desse problema, para evitar-se o cenário caótico destes. Bom, não sei o que dizem as cláusulas contratuais entre a CIMO e, neste caso, e a Big Fest, mas devia ter se encontrado uma alternativa para isso. Agora, aqui há um outro ponto que colocou o Boaventura Mocipo sobre essa decisão dos bancos centrais, bancos comerciais, em avançar para uma outra alternativa, né? Sem esperar pelas decisões do governo de Moçambique nesse caso. Eu acho que é uma atitude de desespero, né? Porque quem irá recompensar a todos os agentes econômicos, neste caso, como posso dizer, aos hotéis, aos seus bancos, pelos danos que estão a acontecer? Creio que eu posso estar a falar de boca para fora, mas nós já sabemos como é que é o nosso Estado quando está nessas situações. Então é um desespero claro aqui em querer mesmo procurar uma solução a todo custo, porque estão a ver as suas economias a serem colocadas em causa, assim como para o cliente. Então eu vejo a coisa nessa perspectiva. Então é preciso que realmente se encontre uma solução, porque a ser assim haverá um total discreto para o povo moçambicano, neste caso, em depositar os dinheiros no banco, por causa dessa situação de fragilidade das nossas instituições em resolver situações destas. Muito boa noite, obrigado. Obrigado, o Sr. Moreira, penso que foi mais uma contribuição do que necessariamente uma questão. Kumaio? Sim, estava a dizer que nós já estávamos a registrar perdas incomportáveis. Só em 4 dias o sistema bancário perdeu cerca de 40 milhões de dólares
Se nós pegarmos a rede comercial dos Está a dizer que em 4 dias, nestes 4 dias de acesso a essa parte, os bancos perderam 40 milhões de dólares. Estou a falar daquilo que são as transações que eles fazem por dia. Aquela estatística que nós já falamos dela, 465 mil transações dia no mercado interno e cerca de 14 mil ao nível externo. Vou pedir para reter o seu fio de pensamento. Este é um momento delicado, mas temos que ouvir os nossos telespectadores. Vamos ao encontro do Sr. Télio, que nos fala da cidade da Matola. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Boa noite, boa noite. Desculpa, eu vou começar primeiro por... Alô? Sim, estamos a ouvir, pode continuar. Sim, eu vou começar primeiro por parabenizar a STV por trazer esse tema num momento muito delicado, sobretudo como se encontra a economia moçambicana. Dizer que nós como clientes ficamos um bocado numa situação um pouco embaraçosa. Porque tentamos desde sábado e sexta-feira a movimentar as nossas verbas, mas não conseguimos. Eu gostaria de saber a quem vai ser imputada a responsabilidade, porque quando um cliente não cumpre com seus honorários perante ao banco, que neste caso é cliente, geralmente temos tido algum tipo de sanção. Então eu acredito que o Banco de Moçambique, além de solucionar, também tinha que trazer aquilo que são os direitos, promover aquilo que são os direitos dos clientes. Não só resolver, mas também tranquilizar o cliente, que somos nós neste caso, e também trazer uma solução para que isso nunca aconteça de novo. Porque estamos perante uma situação em que a nossa economia está um bocado deficitária e de uma ou de outra forma vai nos deixar com um bocado de receio de deixarmos os nossos valores nos bancos. Então, essa é a minha contribuição. Eu creio que o Banco de Moçambique, nas próximas horas, como disse o governador do próprio banco, vão tentar resolver. Então, essa é a minha contribuição. Eu agradeço. Muito obrigado, Sr. Télio. Comaio, volto a ser. Estava a falar dos 10 milhões de dólares só do sistema financeiro, ou seja, do sistema bancário. Nos grandes supermercados, nós estávamos a dizer que as estatísticas indicam uma perda de faturação de cerca de 90%, os hotéis e a restauração cerca de 70%, e só de perdas diárias cerca de 5 milhões de meticais. Só por aí nós estávamos a perder, nós do setor privado estávamos a perder dinheiro que a continuar, se calhar cairíamos no precipício. Há uma outra coisa também que se calhar temos que levantar. Nós ganhamos... Peço desculpas, vamos a um outro telespectador, chama-se Furanque, se bem estou a pronunciar o nome, e fala-nos da Matola. Muito boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, pode dar a sua contribuição? Consegue ouvir-me perfeitamente? Alô? Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Pode continuar a falar. Bom, eu vou deixar aqui a minha participação, são mais questões do que contribuições. Primeiro, eu queria me ater àquilo que foi o comunicado do governador do Banco de Moçambique, ao dizer que a BISFEST é uma empresa muito pequena, que tem um lucro anual de 200 mil euros e faz uma movimentação anual de mais ou menos 1 milhão de euros. Eu pergunto-me, como é que uma empresa que movimenta mais ou menos 1 milhão de euros por ano cria um transtorno desses por falta de pagamento? Qual seria o valor em causa para que o Banco de Moçambique deixasse com que o sistema de pagamentos que movimenta 10 milhões de dólares por dia entrasse em colapso com uma empresa que tem um lucro anual de 200 mil euros, como disse o governador, vamos ter uma empresa pequena? Eu acho que há muita questão que tem que ser explicada em torno dessa empresa pequena e pela magnitude do problema que nos foi criado. A segunda questão que eu queria perceber era até que ponto os bancos comerciais, porque segundo o comunicado da PCE, da CIMO, no domingo, se não estou em erro, este é um problema que já vinha sendo discutido há muito tempo. E eu acredito que os bancos comerciais também, de certa forma, já previam ou tinham alguma informação em relação a este assunto. A questão que eu coloco é,
Como é que os clientes não foram antecipadamente informados da possibilidade de o sistema entrar em colapso? Porque a ter se informado antecipadamente os clientes, pelo menos minimizava o impacto da informação que simplesmente começou a ocorrer na sexta-feira, com muita gente já tendo feito seus planos e programas e tudo mais. Então acho que aí os bancos comerciais também têm sua cota à parte em função dos acontecimentos perante os seus clientes. Outra questão que para mim me chama a atenção é, estamos a falar de uma situação em que a BCE da CIMO disse que tinha um contrato amarrado à empresa que provia serviços. E aí volto à mesma pergunta, como é que a CIMO pode estar amarrada num contrato com uma empresa que tem um lucro de... Alô? Sim, estamos a ouvir, pode continuar. Exato, eu perguntava, como é que a CIMO pode ficar amarrado, num contrato amarrado, a uma empresa que movimenta de lucro anual, tem 200 mil euros, e vai amarrar a CIMO, que praticamente era a gestora da plataforma a nível nacional de pagamentos. Ou seja, o pronunciamento do governador do Banco de Moçambique e da BCE, se formos analisar, criaram mais dúvidas, incertezas do que soluções. Eu acho que a comunicação aqui falhou. Agora, indo para aquilo que aconteceu, segundo a informação que recebemos da STV esta noite, a ser verdade que os bancos tomaram a dianteira por si, depois do pronunciamento do governador, eu acho que, a ser verdade, sinceramente, a única coisa que caberia ao governador era colocar lugar à disposição. Porque, a ser verdade, mostra mais uma vez que as soluções que o Banco de Moçambique apresenta não resolveriam o problema dos prejuízos a curto prazo. E sendo assim, os bancos estão a passar por cima da autoridade do regulador para proteger aquilo que é o seu negócio. Então, a ser verdade isso, eu acho que a única alternativa para o governador nesta ordem seria, se calhar, colocar lugar à disposição, porque, infelizmente, não foi feliz naquilo que foi a sua abordagem. Agora, só para terminar, o que eu gostava de perceber, os bancos até hoje nunca nos informaram, é quais serão as medidas compensatórias que os bancos irão assumir perante os clientes. Porque os acordos, os contratos que os clientes têm, não é nem com a CIMO e muito menos com a empresa que fornecia os serviços assim. Era com os bancos comerciais. E até então nenhum banco comercial apareceu a público a dizer o que fará para compensar os clientes. Apenas são medidas paliativas que informaram aos clientes. A pergunta que eu faço é o que o banco ou os bancos irão fazer para compensar os clientes e as instituições que estão a sofrer prejuízos diários por conta desta situação que pegou a todos de surpresa. Era mais ou menos por aí que iria a minha intervenção. Muito obrigado, Sr. Frank, pelas suas questões e pelas suas contribuições aqui. Elas serão também respondidas. Vamos só permitir mais uma chamada telefónica e a seguir vamos aqui ouvir as explicações e as possíveis respostas dos nossos convidados. Mágico Maio? Sim, estava a dizer que nós estávamos condenados a um limite muito próximo em termos de capacidade de sobrevivência. Estavam num limite próximo de incapacidade de sobrevivência. Sim, porque 90% de quebra de vendas nos supermercados, 70% na hotelaria e na restauração, matematicamente nós estávamos muito próximos de fechar. Mas este é o nosso último convidado. Fala-nos da Matola. Muito boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Sim, não sei se estamos a ouvir. Estamos a ouvir perfeitamente. Pode falar. Estamos a ouvir. Sim. Pode dar a sua contribuição. Sim, a minha questão está relacionada com as decisões que o Banco Central vem tomando nos últimos dias. Nós tivemos a situação da Corranha e depois tomou-se aquela decisão relativa à intervenção que teve no Mozambique. Depois tivemos a questão em que o Banco de Moçambique tem...
Perdemos aqui o contacto com o Sr. Januário, mas penso que de alguma forma ficou a pergunta, que é mais ou menos o historial de decisões polêmicas ou de alguma forma contestadas tomadas pelo Banco de Moçambique. Como é que pode então concluir o seu raciocínio? Estava a dizer que nós já estávamos quase no limite, porque são perdas incomensuráveis, 90%, 70%. E estava também a levantar uma outra situação, sobretudo nas zonas urbanas. Nós, com esta inclusão financeira, com esta civilização que nós fomos ganhando ao longo do tempo, mesmo os ordenados ou salários que vínhamos pagando aos nossos colaboradores, fazíamos por transferência bancária. Ao transferirmos o dinheiro, criávamos a situação de eles no dia seguinte ou no mesmo dia com os cartões de débito irem levantar parte desse salário. O não funcionamento das ATMs ou deste sistema eletrônico de pagamentos, mesmo lhes pagando o salário pouco que ainda conseguíamos pagar, tínhamos dificuldades deles conseguirem fazer os levantamentos para conseguirem fazer as suas despesas do dia a dia. É uma coisa. Para além também de dizer que a posse do dinheiro chama alguns problemas nas nossas famílias ou nas famílias das pessoas. Por quê? Se as pessoas se habituam a nos ver ir ao banco, levantar 10 meticais, 20 meticais, então acabam criando um historial de posse de dinheiro nos bolsos das pessoas. Isto acabaria também criando um ambiente não muito bom, ao nível, sobretudo nas sociedades urbanas, como o caso de Maputo e outras grandes cidades. Para além de dizer que, bom, a doutora falou aqui do branqueamento de capitais, e para nós, os empresários, quebrava drasticamente aquilo que é o ambiente de negócios que nós construímos ao longo de muitos anos. Quebrava? É. E imaginemos num cenário em que esta situação prevalecesse por, digamos, até o final deste mês, como não havia ainda uma data precisa, até o final deste ano. Quais seriam as consequências? Muitas empresas iriam fechar as portas. Fechar as portas? É que com estas quebras de faturação de 90%, 70%, não há nenhuma companhia que aguente, mesmo tendo reservas dos últimos anos. Muito obrigado. O professor Faisal Abreu, há um telespectador aqui que faz perguntas bastante específicas sobre que medidas compensatórias é que é possível os bancos darem aos seus clientes, na medida em que, quando eu atraso um pagamento de um determinado empréstimo, ou quando eu estou numa situação de diferencial com o banco tem sempre mecanismos de como cobrar-me por essa situação. Quais podem ser os mecanismos de compensação, por um lado, mas por outro lado, como é que o indivíduo, a empresa, querendo, pode recorrer a uma instituição bancária para ver os seus direitos repostos? Bem, obrigado. É preciso notar primeiro que quando há um problema entre o cliente e o banco, normalmente há de se recorrer, não é, para além de primeira tentativa de resolução, porque tudo começa pela resolução extrajudicial. Conversamos e tentamos chegar a um acordo. Caso não consigamos chegar a este acordo, teremos que avançar para outros níveis. Existe no Banco de Moçambique um departamento, penso que é de supervisão bancária, comportamental mesmo, onde apoia na resolução desses problemas que os clientes encaram com o banco, e o banco notifica, o Banco Central notifica o banco visado e quer dizer, tenta conciliar, vamos dizer que é como se fosse um órgão de resolução extrajudicial. Caso não se consiga chegar a uma solução a nível extrajudicial, é ali que as partes ou a parte lesada procura o tribunal para poder ver ressarcido, não é, dos danos que sofreu. Neste caso, o banco normalmente vai invocar o contrato que o cliente tem para com ele. E o contrato, um deles que eu tive acesso, diz aquilo que eu já li, acredito que os outros contratos estejam no mesmo diapasão, e é preciso um esforço. Nós estamos a imaginar quantos milhões de clientes estão afetados e qual seria a demanda nos tribunais para resolver este problema. Primeiro, o que devíamos fazer é, através do Ministério Público, requerer que o Ministério Público ajuize
uma possível ação para deixar cair essas cláusulas que, na minha ótica, são abusivas. E depois disso, se esta ação entra em juízo, deixa-se cair esta cláusula e aí já podemos, de facto, à vontade, reclamar os nossos direitos. Naturalmente que os danos serão aqueles que cada um, não é? Se não estivermos organizados, era bom que os clientes do sistema bancário estivessem organizados para numa só voz fazer este eco. Se não estivermos, então cada um de nós estaria à mercê e teria de fazer um esforço sozinho para poder provar qual foi o dano efetivo que teve, quais foram os lucros cessantes também que daí eventualmente teriam surgido e, provado isto em juízo, o banco ter de indemnizá-lo. Agora, questão de compensação, não tem nada a ver com indemnização. Indemnização é uma coisa, compensação há de ser, de facto, uma tentativa de atenuar, não é, extrajudicialmente algum tipo de situação, e nós vimos que os bancos, não é, têm algum problema de comunicação com os clientes, porque tendo acontecido este problema, nós, os clientes, teríamos de ser informados de imediato, através de eles têm nossos e-mails, poderiam nos informar. Portanto, há falta de comunicação para com o cliente. Parece que não há essa responsabilidade de olhar para nós como, de facto, a contraparte e cliente, e que podemos, não é, gerar uma demanda e conseguir responsabilizar o banco. Portanto, é preciso também haver um pouco de atenção. Melhorar a comunicação. Bancos. Uma outra Exatamente. questão que o telespectador coloca e que ouvimos da gestão da CIMO é a expressão contrato amarrado e a expressão chantagens da empresa. Como é que isto se explica num cenário em que, para eu assinar um contrato, é de livre e espontânea vontade? Como é que é possível estar amarrado? Como é que é possível haver chantagens? E, sobretudo, como é que é possível ter um memorando de entendimento ou um contrato que impede a CIMO de, durante um período, não poder ter compromisso com outras empresas que prestam o mesmo serviço? Bem, é o seguinte, existe no âmbito contratual aquilo que nós chamamos de liberdade, existe liberdade. Então, as partes contratam aquilo que bem entenderem. Neste caso, eventualmente, uma das cláusulas do contrato há de ser que não podes fazer isto durante certo tempo, porque senão pode... Então, se as partes acordaram nisto, naturalmente que devem primeiro analisar qual é o custo deste tipo de atitude ou de aceitação desse tipo de contrato. Vemos que, neste caso, se estamos numa situação de amarrado, é porque nós temos de cumprir o contrato na íntegra. E se o contrato está dito, quais são os procedimentos, não é, para cessação, e se não houver cumprimento de uma das obrigações, nomeadamente o pagamento de uma prestação, o que pode acontecer? Então só podemos nos cingir ao contrato, porque as partes assim o quiseram. Muito bem. Inocência, estamos mesmo na nossa reta final. Uma questão também levantada pelos telespectadores. Como é que uma empresa que dizemos que não é expressiva, que uma empresa que tem lucros demasiadamente baixos, como é que ela põe em causa uma economia como a nossa? E, se quisermos, podemos ir buscar os números apresentados pela CTA. Uma empresa como esta, que não é expressiva, mas que provoca uma perda de 40 milhões de dólares só nos bancos em 4 dias. Bem, esta questão é de veras pertinente e levanta ainda uma outra questão. Será que é realmente uma empresa não expressiva? Bom, eu queria aqui me ater a um comentário de um dos telespectadores, que penso que é o Sr. Furanca, que disse que qual seria o valor, na verdade, o valor em causa para se estar há 2 anos num processo de vai e vem com uma empresa não expressiva. Bom, uma das componentes deste processo todo de comunicados, desse processo todo em que tanto a CIMO quanto o Banco de Moçambique e a BICEFIRST estiveram envolvidos, é que em nenhum momento mencionaram qual é este valor que está em causa. E muito mais do que isso, as soluções propostas não prevê até que ponto as mesmas soluções vão representar um custo para o cliente.
sabe-se muito bem que os custos, na verdade, acabam sempre sendo imputados para o consumidor final. Então, não se sabe até aqui qual será o custo destas soluções todas para o cliente. Ainda que não seja um custo direto imputado na transação através do uso da POS ou do cartão, nas ATMs, pode ser que este mesmo custo recaia em rúbricas diferentes destas. Então, era preciso também abordar esta questão do custo. Agora, sobre, mais uma vez, a questão de não expressividade da empresa, dizer que foram palavras, na verdade, muito duras, mencionadas pelo governador do Banco Central. Talvez existam razões por detrás deste comunicado, exatamente, que nós não conhecemos e que podem ser bastante relevantes neste processo. Alfredo Mondlane, por aquilo que estamos a acompanhar nessas informações de última hora, é que os bancos querem uma solução sem a SIMO. Portanto, querem deixar a SIMO de lado e querem restabelecer os sistemas elas próprias. Isto é possível tecnicamente afastando a SIMO, colocando a SIMO de lado, e numa situação destas, qual seria o papel da SIMO? Bom, em termos de infraestrutura de rede é possível e é simples, porque se olharmos para os equipamentos, os softwares que estão e com quem os bancos neste momento pretendem negociar, que continua sendo a BizNet, essa solução é de hoje para amanhã, porque a única coisa que vão tirar a SIMO, mas a plataforma como é da BizNet, em termos de infraestrutura, é uma infraestrutura pública. Os bancos estão a usar TV Cabo, estão a usar a MCell, estão a usar a Vodacom. Então, a infraestrutura é dessas operadoras e em termos de software é da BizNet. Portanto, não há complexidade. E, em termos técnicos, quem tem o conhecimento técnico é a BizNet. Portanto, esta solução é para ontem, é fazível. A questão que vai se colocar depois é até que ponto o regulador, porque sem SIMO significa hipoteticamente sem o regulador, até que ponto os bancos podem conseguir ter essa autonomia e qual é a mensagem que estamos a transmitir para o mercado se os bancos comerciais realmente fizerem isto, pessoalmente. Agora, penso que é importante também aqui, só para comentar a questão de não conhecimento exato da BizFest. Mostra claramente que a SIMO, não Interbancos, a SIMO, não fez aquilo que nós chamamos de due diligence. Como é que é possível entrarmos em peças contratuais sem termos feito um próprio due diligence da contraparte? O primeiro due diligence que nós fazemos quando queremos fazer negócio com qualquer contraparte é perceber quem é, qual é a origem, qual é a sua capacidade financeira e técnica. Fico bastante surpreendido com uma declaração destas de uma empresa que foi constituída há 3 anos atrás e hoje estamos a falar da expressividade de uma empresa de uma receita de 200 mil euros. Isso já não faz sentido estarmos aqui. E por que é que há 2 anos atrás nós entramos num memorando de entendimento com uma empresa sem expressão? É muito contraditório hoje dizermos que há 2 anos atrás entramos no memorando de entendimento, mas hoje estamos a dizer que essa empresa não tem expressão. Isto não faz sentido. Agora, um outro ponto, penso que a figura deste ano realmente, infelizmente, vai ser o Banco Central, naturalmente. Primeiro, pela maneira como reportou as contas. Foi um erro basilar, erro de palmatório em termos de gestão financeira. Já vimos a KPMG, o relatório da KPMG, o que disse? É algo basilar. E depois o pronunciamento também do governador do Banco Central, também na altura não foi feliz. Veio com o conceito de melhores práticas, best practices. Não há best practices. Para reportar contas de um grupo, é preciso, poderia necessariamente mostrar uma conta separada, mas a conta final tem que ser consolidada e mostrar a posição. O Banco Central não quis mostrar ao mercado efetivamente qual é a robustez real do Banco Central. Porque se o Banco Central chamasse as perdas por imparidade que estão no Mozabanco para a sua estrutura de ativos, mostrava realmente uma posição muito deteriorada do mercado e isso podia trazer uma convulsão social. E
E depois, no fim, para falarmos, o Banco não conhece quem é a business. Portanto, esta é a figura do ano em termos do mercado financeiro e, possivelmente, talvez, em termos da figura do ano, em termos de governação do nosso país. Professor Fazal, mesmo para fechar, numa situação de rompimento com este provedor português, nas circunstâncias em que é colocada, em que ela tinha um documento assinado de que ela prestaria este serviço a médio e longo prazo e que no meio do caminho a entidade contratante, acima no caso, desentende-se e, enfim, a afasta. Ela tem espaço aqui para exigir que seja ressarcida pelo investimento que fez. Ela fala de que esteve durante 2 anos, o seu software foi usado ilicitamente, na expectativa de que depois assinasse o contrato. Tentou contactar a Simo, nunca recebeu uma resposta. Imaginemos uma situação de rompimento mesmo com esta empresa. Ela tem espaço para pelo menos ganhar o dinheiro que gastou e também ganhar o dinheiro pelo serviço que prestou através do software. Sim, o importante é olhar, analisar o contrato que existe entre as partes. O contrato é que diz tudo. O contrato é que diz em que circunstâncias ele pode cessar, em que circunstância uma das partes pode agir de uma ou de outra forma. Caso tenha havido um rompimento, neste caso estamos a ver que a BizFest é que interrompeu a prestação do serviço a Simo. Então a Simo teria de ver se, face a estas situações, tendo ocorrido danos, poderia pedir uma eventual indemnização por este interrompimento. E a decisão da Simos de não continuar, se tiver algum aconchego legal, isso tudo deverá ser discutido a nível de extrajudicial e até chegar-se ao tribunal para, de facto, ver quem tem razão no meio de tudo. Mas, no entanto, é preciso analisar os termos do contrato. É preciso ter acesso ao contrato e analisar o que compreender as suas nuances. Exatamente. E o que aconteceu efetivamente para poder subsumir aos fatos. E com as suas palavras fechamos o nosso programa. Agradecer aqui a presença dos meus 4 convidados. Fazal Abreu, como sempre, é jurista e professor na Universidade Eduardo Mondlane. Bernardo Kumayo, presidente do Pelour da Política Financeira na CTA. Alfredo Mondlane, engenheiro e professor da área bancária. Inocência Mapice, economista. Agradeço a vocês 4 pela disponibilidade e também agradecemos também aos nossos telespectadores que nos acompanharam durante esta 1h30, num dia em que discutimos um tema que marca o país, que é a indisponibilidade de serviços financeiros. Até a próxima terça-feira.